Senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. O tema é muito interessante, pediria que todos compartilhassem, curtissem e falassem sobre o assunto e mandassem perguntas para nós também. Eu estou recebendo hoje o Marcelo Amado, diretor comercial da Amado Tech, e a Marina Amado, diretora financeira da Amado Tech. Vou começar pela Marina. Primeiras damas, né, Marina? Fala um pouquinho de você, para que as pessoas que não te conhecem comecem a te conhecer a partir de agora. Boa noite, gente. Sou a Marina Amado, filha do Marcelo. Estou acompanhando agora com ele essa parte da empresa, na diretoria. Cuido das finanças, controlo tudo ali com ele. E estudei na FGV e na Unifesp. E agora a gente está conseguindo aí acompanhar juntos, né? Que bom, que legal. Marcelo Amado, diretor comercial da Amado Tech. Fale um pouquinho de você e aproveite e fale para nós que o tema hoje é Educação Maker. O que é Educação Maker? Por favor, Marcelo. Fabrício, boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com a tua equipe, dando essa oportunidade de a gente divulgar esse novo normal da educação, né, esses novos desafios que nós estamos tendo. Eu tenho 40 anos de empresa, né, já passei por muitas coisas, né, já fui os que montaram a Anhanguera Educacional aqui em Indaiatuba. Tenho uma parceria
com a Universidade de Aveiro e o MIT, né, em Massachusetts, e agora, essa semana, nós fechamos uma parceria com a Universidade Federal do Ceará. Tá? A empresa ela começou realmente em 2007, quando iniciamos a montagem da Anhanguera Educacional aqui em Indaiatuba. Eu também colaborei com o professor Daniel na FATEC em alguns projetos especiais. E numa visita minha para Portugal, eu conheci a Universidade de Aveiro, o projeto Matemática de Ensino, que foi quando eu fiquei apaixonado pela questão de tecnologia dentro da educação, dentro da sala de aula. Eles estavam muito mais avançados que nós naquela época, e aí eu comecei a fazer esse intercâmbio. Em 2010 eu comecei a fabricar lousas digitais aqui em Indaiatuba, começamos a fabricar, eu trazia os PCBs de Portugal, o painel da Bélgica, e o restante todo montava aqui em Indaiatuba uma lousa interativa. E aí passou para a lousa interativa, uma sala digital, em 2015 a sala Digital Maker, porque eu estive na Universidade de Aveiro e eu conheci a impressora 3D, meu filho assistindo o Manual do Mundo, esses projetos Faça Você Mesmo, porque Maker é Faça Você Mesmo. E eu implantei uma impressora 3D dentro da sala de aula. Posteriormente, eu entrei de sócio numa empresa no CETEC, na USP, e nós começamos a especializar um pouco mais em impressoras 3D. Aí, com essa história toda de mundo digital, eu acabei passando pelo Fab Lab do MIT, comecei a ajudar na montagem dos Fab Labs do SESI e do Senai, e comecei a entrar nesse mundo de digital dos Fab Labs da rede mundial de laboratórios. E aí acabamos montando a nossa empresa, né? A empresa hoje ela é composta de mais ou menos 20 colaboradores aqui em Indaiatuba. Nós temos uma unidade no Ceará, nós temos outra unidade em Santa Catarina, temos duas empresas parceiras em Portugal e nós estamos ampliando. Agora, como eu falei, agora no comecinho, essa semana nós fechamos uma parceria com a Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará, que nós chamamos de Universidade Virtual, onde nós vamos ministrar o curso de mídias digitais, junto com a Prefeitura de Sobral. Né? É um pool de empresas, né, onde tem grandes empresas no mercado aí, e nós estamos trabalhando esse novo normal da educação. Porque com esse problema da pandemia, Luísio, algumas coisas que a gente imaginava que ia acontecer daqui 4 ou 5 anos se anteciparam, principalmente no mundo digital. Né? Então os professores tiveram que se reinventar, a metodologia de aula teve que se reinventar, né? E nós estamos aí com um projeto muito bacana para os próximos anos e ajudar a gente a tirar diminuir essa diferença que nós temos com os outros países. Tá? Perfeito. Então vamos para a Marina agora. Marina, o que é um Fab Lab? O Fab Lab, o nome dele é um laboratório de fabricação digital. Ele surgiu no MIT, é um espaço maker que tem algumas máquinas de fabricação digital com umas obrigatoriedades para montagem. Então, o Fab Lab mesmo, ele tem que ter impressora 3D, máquina de corte a laser, CNC grande e pequena para corte de madeira, moldagem de PCB, tem que ter plotter de recorte, um dia aberto para a sociedade e eletrônicos, pessoas e suprimentos, esse tipo de coisa. O Fab Lab em si é um espaço de criatividade, de desenvolvimento de habilidades, é um espaço onde todas as pessoas podem fazer quase qualquer coisa e desenvolver tanto questões ecológicas, questões educativas, socioeconômicas, desenvolvimento pessoal. Então, o Fab Lab tem uma amplitude muito grande no seu objetivo mesmo. Mas o produto do Fab Lab é um produto intelectual acima de tudo. Que legal. Marcelo, como funciona uma rede mundial de Fab Labs? Bom, hoje aproximadamente no mundo nós temos 1.900 laboratórios, eles estão todos interligados com uma rede mundial de laboratórios. Tá? Então, nesse momento, em outros países que tem o fuso horário, tem o pessoal trabalhando nos Fab Labs. Ele tem uma rede que relaciona-se projetos do mundo inteiro. Por exemplo, se você quiser um projeto de agricultura, você entra no Fab Lab de Barcelona, do Thomas, e aí você vai descobrir um monte de produtos e projetos que eles fazem para a agricultura.
Se você quer um projeto de biologia, você pode entrar no de Amsterdã, né, onde você tem vários elementos, vários projetos de biologia. O nosso Fab Lab, inclusive, ele foi inspirado no mobiliário maker feito em Londres, tá? Que eles têm um departamento de design onde foi criado, desenvolvido móveis customizados. Se você quer trabalhar com vestimenta, com árabes, você entra no Fab Lab do Chile. Ou seja, nós temos o mundo inteiro à nossa disposição com arquivos, com esse trabalho digital. E nós também podemos, nos nossos projetos, documentar, nós temos um padrão de documentação que nós podemos fazer um projeto hoje e colocar na rede mundial. Você vai dormir no dia seguinte, tem vários comentários que pode melhorar, pode trabalhar, sugestões para isso. Então, essa rede mundial de intercâmbio, podemos dizer assim, de projetos, ela enriquece muito o conhecimento, e não só a questão educacional, mas também a questão de geração de emprego e renda. Porque você pode simplesmente fazer um treinamento, um curso no Fab Lab, no Open Day, no dia aberto, e lá você poder utilizar os equipamentos do Fab Lab e fazer produtos para você poder comercializar. Tá? Muito interessante. Quero lembrar a todos que estamos nesse momento com 252 pessoas ao vivo. Tá? Esse é o nosso pico por enquanto. O Edson hoje, a Luísa e convidados, uma ótima noite a todos. É um parceiro nosso, está sempre assistindo nossas lives. Fernando Fioravante, show, está adorando, conhece? Conheço. Está dizendo que está bem legal. Roseli Franceschini, parabéns pelo lindo trabalho. Minha madrinha. Então, importante eles estarem assistindo. É madrinha. Mas está aqui? Está aqui em São Paulo. Vale para todos nós, para a audiência e aprender mais esse lado. A Roseli é uma pessoa maravilhosa, ela é professora. Ela é professora de artes. Né? É só passar a pandemia, o Fab Lab vai ser um parque de diversões para ela. Que interessante. Marcelo, mais uma aqui para você. Qual o processo para ter um Fab Lab? Como a Marina falou, os requisitos do Fab Lab, ele tem 4 elementos básicos para você se credenciar no Fab Lab. Ele tem que ter uma impressora 3D, uma plotter de recorte, uma CNC e uma corte laser. Tá? E os eletrônicos, as bancadas, nós também temos aí alguns incrementos, como nós temos máquina de costura industrial, né, toda computadorizada, porque hoje um departamento do Fab Lab chama o Wearables, né, que é um de vestimenta. Para você ter uma ideia, eu não quero falar a marca, mas essa do Busca e Pesquisa, ela está desenvolvendo um tecido que tem o próprio celular no próprio tecido. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje, em vez de você produzir em grande escala, né, você pode comprar o arquivo e produzir dentro do Fab Lab. Você tendo todos esses elementos, você pede o credenciamento no MIT, responde um questionário para eles, e você tem que ter o reconhecimento de 3 Fab Labs do mundo inteiro. Porque o Fab Lab nós temos, como eu te falei assim, com essa rede mundial, nós temos uma câmera e nós estamos integrados com todos os Fab Labs. Então, você quando está olhando na câmera, você tem de Houston, você tem de Lisboa, você tem de Seul, você tem de Santiago, e eles também estão vendo nós, estão nos vendo. Às vezes você olha para o Fab Lab, está todo escuro, porque é fuso horário. Então você tendo o reconhecimento de 3 Fab Labs, você tendo a aprovação técnica da equipe de aprovação do MIT, e você tendo esses equipamentos básicos, você passa a fazer parte credenciado da rede mundial de Fab Labs do mundo inteiro. Esses são os requisitos básicos para você ter um Fab Lab. Ele pode ser um Fab Lab ligado a uma universidade, ligado a um colégio, ligado a uma prefeitura, e como o nosso aqui em Indaiatuba, que é um Fab Lab independente. Os Fab Labs independentes, eles não têm ligação com instituição pública nenhuma, ou com instituição de ensino. Ele pode ser particular também, mas ele tem que ter um requisito básico. Ele tem que ter o Open Day. Tem que ter um dia da semana que ele é aberto integral para o público. Muito bom, Marcelo. A Carla Correia, excelente live para o conhecimento. A doutora Mara Kinoshita, uma advogada criminalista da nossa cidade. Boa noite a Luiz e convidados. Dando boa noite para vocês. O Carlos Riosdorf, é isso? Boa noite a todos. Está onde o Carlos? Está em Indaiatuba. Está em Indaiatuba. Pô, com esse sobrenome achei que estava longe. Esse é um árabe alemão. Grande professor. Perfeito. Queria falar com o nosso técnico para chamar um comercial. É possível, Alisson?
Só me avisa quando entrar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Voltamos para agradecer a nossa equipe técnica, o Alisson, o Vitor, que hoje está fazendo um bico, né, Vitor? O Rodrigo não está presente, ao Fabrício, que faz a parte de marketing da Amadotec, prazer em recebê-lo, prazer em conhecê-lo, fique à vontade, quiser fazer alguma pergunta também pode nos mandar, ou por ali ou diretamente, tá? Tudo bem. Você está sendo ouvido aqui. E vamos fazer mais uma pergunta agora para a Marina. Marina, o que é conteúdo espiral? O conteúdo espiral, Luísio, ele surgiu a partir da demanda de alguns professores que olhavam o Fab Lab e falavam, nossa, muito legal esse ambiente, mas e agora? Como eu trabalho na educação? Como que eu posso entrar com o Fab Lab, todas as máquinas e tudo que a gente pode fazer aqui dentro da sala de aula? Então a gente pegou algumas lições que tem em cada ano específico, começou a trabalhar de forma interdisciplinar e multidisciplinar, através dos 4 pilares da Unesco e das competências da BNCC, que são obrigatórias hoje em dia no país. E a gente mesclou essas competências e os pilares, a gente percebeu que o central, que une todos, é a cultura digital. Então a gente percebeu principalmente que hoje as crianças mais novas, elas nascem com o celular na mão, elas estão sempre muito digitalizadas, e aí a gente percebeu que a gente não pode tirar isso delas. Então a gente quer aproveitar e trabalhar isso de uma forma construtiva. Então a gente criou esse material, aqui eu tenho os livrinhos do 1º ao 5º ano. A gente trabalha nesse primeiro momento de forma bimestral, então são 4 atividades por ano. Para que idade é esse material? Esse daqui é do 1º ano do fundamental. A gente tem material até o ensino médio. E vocês produzem tudo? Até esse conteúdo? Produzimos, Luísio. Nós temos aí uma equipe... Desculpa te cortar, Marina, mas é interessante. Eu só complementando aqui o conteúdo espiral, eu vou contar um pouquinho mais da história, porque a Marina, ela conhece bem, mas o que acontece? Quando eu comecei a visitar os Fab Labs em alguns países, eu percebi que o Fab Lab estava muito direcionado para o ensino superior. Em alguns casos, nos Estados Unidos, no ensino médio, high school, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a discutir com alguns amigos justamente por causa do que a Marina falou. O professor, você vai montar numa escola, fala assim, mas como é que eu trabalho com o Fab Lab? Como é que eu trabalho com isso? Eu falei, a gente podia criar um material que fosse um roteiro para os professores. E assistindo um filme chamado Invasor Americano, quando ele esteve na Finlândia, eu olhei lá os meninos trabalhando com marcenaria, com eletrônica, com máquina de costura, eu falei, puxa, isso é uma coisa que pode ser interdisciplinar ou multidisciplinar. Tá? Então, você pega o material, por exemplo, tradicional do MEC, né? Que é aquela sala de aula convencional, matemática, aula de matemática, só matemática física, só de química, história, só de história. Eu falei, por que não mesclar isso daí? Né? Então, aí eu comecei a criar e começamos a estudar, contratamos uma equipe especializada, que são 2 rapazes lá de São Paulo, um casal que trabalha com a gente, e aí nós desenvolvemos o conteúdo espiral. Como a Marina falou, ele é baseado na BNCC, nos 4 pilares da Unesco. E por que é espiral? Porque ele tem uma espiral de crescimento do conhecimento. Você começa a trabalhar no ensino infantil, no fundamental, aliás, com o Fundamental 1, onde as crianças do 1º ao 5º anos, ele começa a desenvolver competências para conhecer a criança, conhecer o seu corpo, as suas coisas. No Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, nós já começamos a trabalhar o trabalho em grupo, o trabalho em equipe. Criar coisas que o próximo comercializar, equipes, um empreendedorismo já começando a aflorar na criança. Quando você está no ensino médio, ele já está empoderado.
Então ele já tem uma visão de mundo, para que ele vai fazer, o que ele quer fazer e como ele faz. Criar coisas que melhorem a sociedade, Exatamente. o bairro, o país, o mundo. E Luiz, como eu trabalhei muito com responsabilidade social, eu sou uma das 600 pessoas no Brasil que trabalhou na ISO 26000 de responsabilidade social, e eu sempre falo que o tripé de sustentação da responsabilidade social é ambiental, econômico e social. E baseado nisso, porque hoje nós temos um problema ambiental muito grave, nós temos uma crise social e econômica. Então, a gente trabalhando com essas competências, quando o garoto chega no ensino médio, que vai para a universidade, ele já está empoderado e já está preparado para encarar o que ele vai querer ser na vida. Tá? Então, o nível de assertividade da faculdade, do curso que ele vai fazer, é maior. Né? Então, esse conteúdo espiral nada mais que são aulas multidisciplinares. Porque eu até costumo brincar, se você pegar um garoto de 10, 11 anos que não seja um nerd e falar para ele, vai ter aula de matemática no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, ele vai te bater, vai chegar. Não aqueles mais que gostam de matemática, aqueles nerds. Mas se você fala, vamos criar um projeto de robótica, alguma coisa, ele começa às 8 da manhã e vira à noite. Tá? Porque ele começa a trabalhar várias competências e criar uma materialização do digital, que é o digital, mas você materializa esse estudo. E nesse dia você dá matemática, física, química, história, artes, inglês, biologia, português. E ele nem percebe, e você dá todas as competências, porque você parte de um projeto prático e começa a trabalhar todas as competências. Você lembra quando a gente perguntava, quando a gente era mais jovem, por que eu estou aprendendo fórmula de Bhaskara? Por que eu estou aprendendo trigonometria? Quando você coloca em prática, você começa a produzir, ele começa a ver aquilo lá, materializar como uma impressora 3D, quando você começa a colocar filamento por filamento e começa a produzir um produto, você começa a ver em 3D, você começa a perceber que aquilo é importante. O outro passo é colocar aquilo no movimento. E o próximo passo é ver que aquilo é útil para alguma coisa, tá? Ou para ele, ou para os colegas, ou para a sociedade. Isso que o conteúdo espiral vem trazer para revolucionar. O professor Paulo Blinstein, que é da Fundação Lehman e é da Universidade de Colômbia, ele também tem um projeto chamado FabLearn, e ele sempre diz o seguinte, que daqui 4, 5, 10 anos, toda a sala de aula vai ser um FabLab. Isso antes da pandemia. E agora o que está acontecendo? Já está começando. O próximo ano, a presidente do Conselho Nacional de Educação, ela deu uma entrevista na CBN outro dia, ela falou meia hora e 20 minutos ela falou da BNCC, trabalho em conjunto, multidisciplinar, 2 anos em 1. Então esse material, ele não é da grade curricular do MEC ainda, tá? Eu acredito que nos próximos anos vai ser um material didático dentro de uma grade curricular convencional do MEC. E o que acontece? Ela está falando assim que esse material no contraturno, ele vai recuperar esse ano perdido. Mas ele não vai recuperar só esse ano. O que vai acontecer? Vai haver um crescimento do nível de aprendizagem dos alunos nos próximos anos, porque vai ser mais dinâmico, mais prático, mais divertido, sabe? A criança já vai vir com material digital. Hoje toda criança tem um tablet, tem um smartphone, né? E ele precisa produzir. Eu até brinco aí que o pessoal gosta de fazer as startups, quatro garotos criar um aplicativo e ganhar $1 milhão por mês. Mas tem muito mais coisa além dos aplicativos, tem muito mais coisa que tem que ser produzida, tem muito mais coisa que tem que ser reinventada, né, nesse mundo, principalmente no mundo onde as energias, onde nós temos problemas de ambiental, né, e o reaproveitamento dos materiais para isso. Reciclagem. E você tinha comentado sobre a questão de alunos que gostam de estudar, muitas vezes eles gostam de estudar sozinhos. No Espiral, ele aprende a trabalhar em grupo também e desenvolver habilidades diferentes. Então, a comunicação, a escrita, a apresentação, esse tipo de coisa também são trabalhadas dentro do currículo Espiral. Isso cabe só em escola municipal, ou estadual, colégios particulares? Como é que funciona? Luísio, assim, seu pai fala e depois você complementa, tá? Beleza. Quando nós começamos esse projeto, um colega me procurou para fazer consultoria em FabLab, eu já tinha especialidade, e eu nos equipamentos, né? Eu ia fazer toda a integração, porque eu importava os equipamentos, e comecei a importar e começamos a trabalhar, trazer esses produtos, corte laser, router, plotter, essas coisas todas, né? E aí eu fomos procurar, a gente precisava, como eu falei, a gente precisa de material, de conteúdo para isso funcionar dentro de uma escola.
Aí eu fui procurar algumas empresas, isso não é novidade não, viu? O Mundo Maker ele já está há alguns anos andando, só que essas empresas elas estão mais focadas, eles costumam falar assim, escolas de ticket alto, ou seja, você vai numa escola onde o pai paga R$5.000 uma mensalidade, e para pagar R$400 por mês para ter essa aula, ele paga e o filho vai fazendo isso. Ou seja, você acaba dando oportunidade para aqueles que têm mais condição social e mais condição financeira para poder desenvolver isso, né? Além de toda a estrutura que deve ter em casa. O que nós fizemos? O nosso material ele está focado para a educação pública. Tá? Para dar a mesma oportunidade que essas crianças que estudam em escolas super caras e que têm esse material consigam acompanhar também. O próprio professor João Buarque ele fala no livro dele, Educacionismo, porque o ideal era o filho do patrão, a filho do empregado, ter as mesmas condições do filho do patrão. E hoje o que está acontecendo? Nós temos alguns projetos, algumas prefeituras, nós vamos agora, inclusive vai ser dia 10 de dezembro, nós vamos inaugurar um grande Fab Lab numa prefeitura. Ela vai ter um Fab Lab central e mais 16 salas espirais nas escolas, para poder trabalhar integrado isso, né? E aí o que acontece? Com essa parceria que nós fizemos com a Prefeitura de Sobral e a Universidade Federal do Ceará, é justamente para a gente disseminar no Nordeste essa cultura maker, do faça você mesmo, e levar isso com um preço mais customizado, com condições desses alunos também, principalmente das regiões mais carentes, ter esse material e ter oportunidade de ter a mesma educação que o pessoal aqui do Sul, ou mais ricos, vamos dizer assim, né? Não gosto de usar essa palavra, pobre e rico, né? Aqueles menos desprovidos. Então, nós estamos tendo uma receptividade muito grande, porque alguns agentes públicos, alguns políticos estão percebendo que realmente nós temos que investir na novidade da educação. Nós temos um problema muito grave com os professores estão muito atarefados. Quando ele percebe que com toda essa nova tecnologia facilita a vida dele no dia a dia com os alunos, olha, eu vou falar uma coisa para você, é gratificante você ver a alegria dos professores colocando isso em prática no dia a dia com os alunos. Então, respondendo a sua pergunta mais direta, ela é para escola pública e escola particular também. Tá? Ok. Então, se algum diretor, mantenedor de escola estiver nos assistindo, é só entrar, está com o site já no ar? Temos o site chamado tec.com.br. Perfeito, tá gravado. Quer falar mais alguma coisa? Complementar? É isso aí? Meu pai falou tudo. Bem. Que bom. Silvia Amado, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. Eu suspeita também. Mas é importante a opinião que vem de casa também. Roseli Francischini, irei adorar conhecer, está deixando uma mensagem, está registrado aqui. O Edson hoje está fazendo uma pergunta, por isso que é interessante essas perguntas, porque se tiver alguma coisa para esclarecer melhor, acho que vocês vão conseguir. Ele está dizendo, temos na cidade de Indaiatuba ou em outro lugar curso de aperfeiçoamento nessa área? Ele está achando que é um curso técnico, é isso? Não é um curso técnico, ainda não é. Nós temos diversos cursos dentro do Fab Lab, tá? Como eu estava falando para você, essa parceria que nós fechamos com a Universidade Federal do Ceará é justamente para utilizar toda a expertise virtual que eles têm para a gente ampliar esse nível de conhecimento para professores, tá? Para professores. Os alunos têm um conteúdo, né, têm um currículo, vamos dizer assim, uma grade curricular anual, com exercícios bimestrais, né? Só para você ter uma elucidade, tem um exercício do 7º, 8º ano, que você trabalha com armaduras, e você tem uma pegada muito forte em história, né? Como você também tem no 4º e 5º ano, o bichão, que se fala, brincadeira. O que é o bichão? O bichão é um trabalho de biologia que você motoriza os bichos. E você trabalha com matemática, com espelho, com simetria, né? Mas, respondendo diretamente a pergunta dele, nós também temos os treinamentos para professores, tá? Um trabalho específico para ele começar a trabalhar e dentro da área dele, os professores de matemática, de física, de química, de artes, para poder utilizar essa nova metodologia de ensino que nós estamos trazendo agora. Ok, ele fez mais uma pergunta. Tem indicação de alguma escola técnica federal ou estadual? O Senai tem bastante cursos, eles têm um Fab Lab, um espaço montado, o SESI também tem.
que a gente tem conhecimento no Brasil inteiro. O Instituto Federal tem. O Instituto Federal, é verdade. Isso é tecnologia pura, nós estamos falando de tecnologia pura. Luiz, até assim, a tecnologia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado às vezes para que a gente não cria a robotização das crianças, das pessoas, né? Porque hoje nós estamos num mundo muito individualizado, sabe? As pessoas não pensam no coletivo. Então, uma coisa muito bacana que eu tive conversando com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, lá em Sobral, era justamente isso. Você tem que dar essas condições, a pessoa não é uma máquina de fazer dinheiro, fazer coisa. Ela tem que ter a questão social, a questão emocional também trabalhada. Porque, como você estava falando lá da questão da escola pública, às vezes você pega, que nem no Nordeste, uma criança que tem o Fab Lab, tem o merenda, tem uniforme, tem material, professores bem treinados. Agora, quando ele chega em casa, o pai alcoólatra, a mãe 3 empregos, o irmão drogado. Então você tem que trabalhar a cabecinha dessa molecada também para ele ser um catalisador, ser um agente de transformação em casa também. Né? Entendo. E não só isso, trabalhar também frustração, porque no Fab Lab existe muita tentativa e erro. E algumas coisas não dão certo mesmo, e é bom não dar certo. Eles têm que aprender como resolver aquele problema. No Fab Lab você pode errar. Você pode errar. Pode tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Por isso que a rede mundial, você compartilha. Quando você tem um problema, você joga para a rede e vai discutindo. É muito legal isso. Esse método, que país que lançou esse método? E mais uma pergunta, quanto tempo você acha para a implantação em todo o Brasil vai? Olha, esse método, como sistema de ensino, começou esse ano na Finlândia. Tá? Esse ano na Finlândia. Os Estados Unidos já tem muito tempo, inclusive algumas escolas do high school lá, eles já trabalham com essa metodologia. Como eu te falei, isso aqui já está aí uns 5, 6 ou 7 anos no Brasil, né? Mas ele ainda, por ser uma coisa elitista, né? Porque você hoje vai trabalhar com robótica é relativamente caro. Você vai ter que trabalhar com esses equipamentos, impressora 3D, corte laser, é caro. E agora, como a gente está massificando isso, e a gente está, inclusive, dentro dos projetos nossos, nós produzimos a própria impressora 3D, porque a impressora 3D é quase um ser biológico, 80% dela você produz com ela mesmo. Então, dentro da rede mundial, você pode produzir uma fresadora, você pode produzir um corte laser, né? Então ele vai começando a diminuir o custo disso e ficando mais acessível. Entendi. Estamos nesse momento com 270 pessoas de pico. Tem aumentando, tá? A doutora Mara Kinoshita, os professores estão aptos a essa nova tecnologia? Por incrível que pareça, os que estão, essa geração nova, estão conseguindo, porque eu criei, inclusive na Faculdade de Sinergia, um curso de tecnologia dentro da pós-graduação de pedagogia. Na Europa isso já é normal, né? Na Europa é inadmissível um professor ser formado e não trabalhar com as tecnologias. Mas por grande surpresa, Luísio, os professores mais antigos, eles são os professores mais dedicados para aprender as novas tecnologias. Até teve em Andiara uma professora, ela estava se aposentando, aí ela falou, no meio da apresentação, ela falou, e o prefeito estava lá, prefeito, suspenda a minha aposentadoria. Eu dei 25 anos de aula no CUGIS, agora que vem essa maravilha de tecnologia, eu quero pelo menos mais uns 2 ou 3 anos trabalhar. Né? E é uma tecnologia, um trabalho muito gostoso, muito fácil. Na cidade de Itauá, nós tínhamos um problema, porque os alunos eles estavam um pouco mais avançados em tecnologia. E na fase de treinamento e formação dos professores, nós criamos o aluno monitor. Eu até brincava assim, você pega o nerd, aquele mais inteligente, e pega aquele mais rebelde, traz os dois e vamos dar o treinamento, e eles vão ser os assistentes dos professores. Você precisa ver que sucesso que faz isso. Então, o que acontece? É um trabalho em equipe, é compartilhar o conhecimento disso. Então, os professores, no primeiro momento, é novidade, mas depois com o trabalho, eles vão vendo que a coisa é fácil, é mais tranquilo, e ajuda eles no dia a dia. Né? Eu lembro quando nós começamos com as louças interativas, o pessoal não vai ter mais professor na sala de aula. O professor é a pessoa mais importante dentro da sala de aula, é fundamental o professor.
Tá? Só que você dando tecnologia para ele trabalhar, ele pode observar as outras coisas. Né? Ele pode observar o comportamento, ele pode comportar a questão de saúde dos alunos, ele pode trabalhar com métricas onde ele consegue, aquele que está mais defasado, ele levantar mais e não desmotivar aquele que está mais elevado. Isso através da tecnologia você pode fazer também. Interessantíssimo esse projeto. E sugerir ao prefeito Nilson Gaspar que deixe mais esse legado. Sabemos que vai ser o prefeito eleito, né? Estão todos aí na disputa e no trabalho, mas que não precisa chegar o dia da eleição, pode ser agora, implantar esse sistema para que comece o ano que vem em nossa cidade, né, Marcelo? Tem uma situação, não vou falar o nome da cidade, até que é questão de ética. Os 3 candidatos já me procuraram. O prefeito, o segundo e o terceiro colocado. Inclusive colocaram no plano, pediram autorização para colocar no plano de governo. Porque isso é uma coisa que não vai voltar mais atrás, tem que ir para frente. Principalmente agora com essa questão de pandemia. Aloysio, você imagina, antes dessa pandemia, nenhum professor, assim, não é que nenhum, de cada 10 professores, 9 nunca tinha feito videoconferência. Eles foram obrigados a aprender a fazer essa metodologia. Tinha muitos que não sabiam nem mexer direito no computador. Tá? Então isso veio agregar para eles. Quando voltar às aulas, a aula convencional não vai mais existir. Sabe? A tecnologia já vai fazer parte. Tá? Nós temos um problema um pouquinho grave aqui no Brasil, que é a conectividade, que não tem na Europa. Né? Então, a hora que o governo conseguir resolver essa questão de conectividade, que você conseguir levar a internet para todas as casas, rapaz, o aprendizado vai ser muito mais dinâmico. Porque há 10 anos atrás, você levava, para dobrar a quantidade de conhecimento, levava 4 anos. Há 1 ano atrás, você levava 2 anos. E hoje, com as mídias, com as internets, você dobra a quantidade de conhecimento a cada ano. Então você tem que ter essa dinâmica para poder trabalhar, para você aprender, para você utilizar. E você sabe que tudo que assim, vem na internet, não é tudo que vem que é saudável, né? Então você tem que ter o discernimento. Porque esse conteúdo espiral, esse material, ele começa a fazer as crianças a pensarem desde pequenininha, ter independência desde pequeno. E independência com responsabilidade. Tá? Porque nós temos que mudar o mundo. Sabe? Eu costumo brincar assim, que a minha geração, ela estragou, né? Tudo podia, a geração da Marina e a grande parte dos meus colaboradores, né, dos meus queridos amigos e funcionários, pode falar funcionário, colaboradores, filhos os amadinhos, né, Marina, eles estão sofrendo porque questão econômica. E o que acontece? Com esse trabalho que não só nós estamos fazendo, tem outras pessoas fazendo em outros lugares do mundo, elas vão pegar essa garotada que está entrando hoje no infantil, no Fundamental 1, e eles vão ter a oportunidade de ser pessoas melhores. E essas crianças que eu acredito, essa geração que está chegando agora, Luiz, que vai mudar o mundo, que vai consertar tudo isso. Porque nós temos um mundo maravilhoso, nós temos tudo aqui. Nós temos, o universo ela entrega tudo para nós. É só a gente ter uma visão, uma questão de utilizar isso com consciência, o uso consciente do que nós temos aí, desse legado maravilhoso que nós temos dentro. E o segundo caso é a gente gostar de pessoas, Luiz. A gente trabalhar em conjunto, que quando a gente chega no ensino fundamental 2, a gente começa a trabalhar em equipe. Aí você vai falando assim, mas tem garoto que não gosta de robótica, você está fazendo uma equipe de robótica, mas ele gosta de escrever. O outro gosta de fazer o marketing, o outro gosta de gerenciar. Além de um aprender com outras coisas, eles trabalham também coisas que eles têm afinidade. Enquanto um tem mais afinidade em falar e apresentar o projeto, o outro tem afinidade em escrever, o outro tem afinidade em recortar, o outro tem afinidade em robótica. Um aprende com o outro, mas eles também podem desenvolver as atividades, as características que eles já têm afloradas. Verdade que isso é uma feira de tecnologia que pode ser feita diariamente na sala de aula, é isso? Exatamente. Que delícia, né? Exatamente. Tem alguns projetos em algumas prefeituras aí, que nós fazemos a Semana Maker, né, que são competições de equipes, né, interescolares. Temos as competições de robótica, também, onde vão fazendo os desafios, né? E também tem uma questão social que quero conversar com você um pouquinho mais, porque não é só educação não, isso aí é uma questão social muito grande de geração de emprego e renda, viu? Interessantíssimo. O Pedro Antônio, excelente ideia e empreendedorismo. A Ana Dirce com uma pergunta, como está sendo a aceitação desse material em Indaiatuba?
Alguém já falou sobre, vocês já procuraram a prefeitura? Eu tive a felicidade de apresentar para os 2 primeiros candidatos que estão aí na mídia, e os 2 querem trazer para a escola, querem trazer para a Que interessante, olha, é uma novidade para Indaiatuba. E eu vou comentar um pouco sobre as crianças que foram lá. As Elas crianças. amam. Inclusive, a gente está recebendo algumas pessoas, algumas crianças, alguns pais vão com as crianças para conhecer e a gente apresenta todo o espaço, a gente faz algumas atividades. Por causa da pandemia, a gente está fazendo por horário marcado. Então, a gente tem o número do WhatsApp, eles mandam mensagem, agendam, a gente recebe as crianças numa tarde, numa manhã, para fazer algumas atividades. Quer dizer que se um mantenedor quiser levar uma série, uma classe para conhecer, está aberto? Estamos abertos. Estamos Entre em contato conosco, Com nós segurança. fazemos um dia especial para eles, né? Dividimos aí em algumas tarefas, né? E podem aqui as escolas em Indaiatuba podem utilizar o nosso espaço, que está na Capitão Alberto Mendes Júnior 108, ou também podemos levar toda a nossa equipe para a escola para fazer lá os trabalhos. Perfeito. Com certeza essa live vai chegar em muita gente. Tá aí, ó, o Marcos do Colégio Renovação. Olha aí, Marcos, que ideia. A Loide do Objetivo, a Edna do Conquista, o professor Canela, o Luiz Carlos do Meta. Olha, vai chegar em vocês essa live. Não esqueçam desse projeto para suas escolas. Com certeza. Não é, Marcelo? Exatamente. Queremos melhorar, não é? Avançar. Eu perguntei para você o que é uma aula multidisciplinar? Não Ainda não, né? Então, por favor, respondam. Bom, a aula multidisciplinar é uma aula que ela pega várias disciplinas e trabalha de forma conjunta. Porque enquanto você trabalha a biologia, você tem algumas questões de biologia ali para trabalhar, porém dentro da biologia também tem algumas questões de matemática. Algumas matérias, aliás, algumas não, as matérias elas se conversam entre si. Lá em tempos muito antigos, na Grécia, eles separaram tudo, mas antigamente as atividades, as escolas, as universidades trabalhavam de forma multidisciplinar. Hoje em dia a gente está voltando para as crianças terem essa relação do porquê que eu estou aprendendo isso. Ah, mas por que eu vou aprender matemática se eu quero ser médica? Para ser médica, você precisa passar por muitas coisas de matemática, você precisa aprender a ler um exame, muitas outras coisas que entram dentro do seu mundo. E não é porque você pretende seguir uma carreira que você não tem que aprender outras coisas também. Então, a multidisciplinaridade ensina isso para as crianças, que faz sentido aprender aquilo e que as conversas elas têm um contexto geral também, que se elas têm uma visão holística do negócio, elas conseguem chegar em resultados muito mais abrangentes também. Inclusive, o meu grande mentor da Universidade de Aveiro, o professor Antônio Batel Anjo, que hoje é assessor do ministro da Educação de Moçambique, ele fala que a matemática é a base de tudo. Ele defende, ele que criou há 40 anos atrás o projeto Matemática de Ensino, que é onde quando o governo Sócrates colocou lousa digital em todas as salas, colocou o Magalhães, que é o UCA, né, que é o computador do aluno, projeto do governo Lula, e internet em todas as escolas. Quando chegaram, os professores não tinham nada. Até a gente brincava assim, tinha internet, computador na mão da criança, ela digitava lá gatas, aparecia gatas, gatinhas e gatonas. Os professores ficaram doidos, até uma pergunta, como é que os professores... E na Universidade de Aveiro, projeto Matemática de Ensino, nós criamos várias formações creditadas, né, porque você fazia as horas de formação e o governo dava um bônus no salário. Foi ali que começou, em 2007, o crescimento da tecnologia na Europa. Hoje você, como eu falei para você, em Portugal, nenhuma sala de aula não tem, não é mais a pedra, não é mais o giz, é só tecnologia, E o professor Batel, ele foi o mentor de tudo isso. Que legal. Pessoal, essa live, essa entrevista está tão boa que está entrando mais gente, 305 pessoas já ao vivo, Marcelo. E dizem que César, já que você falou em antiguidade, o conhecimento de uma criança hoje, com 8, 9 anos, é maior que a dele. E ele comandava a terra, né? Não era? O imperador. É isso mesmo, Marcelo? É verdade, porque E com essa tecnologia, como é que nós comparamos agora? O Einstein, ele tinha muito menos conhecimento do que nós, e foi o que foi o Einstein, né?
E hoje, por exemplo, se você não trabalhar, eu até brinco, minha mulher fica doida da vida quando eu faço uma apresentação, primeiro dia de aula, eu fiz isso na faculdade, aonde você quer estar daqui 20 anos, né? Então eu brinco assim, que 85% daqueles meus alunos, eles iam ser grandes pais de família, iam trabalhar 30, 40 anos, iam ter as suas casas, seus carros, iam levar a mulher para Paris, os filhos para Disney, iam acordar às 5 horas da manhã, voltar à noite, final de semana ter as férias, jantar fora, né? E isso é um normal deles. 5% desses aí são gênios, são aqueles que fazem acontecer, são aqueles que enxergam depois da montanha, são aqueles que criam as empresas, né? São os Mark Zuckerberg, são os Steve Jobs, sabe? São os Fords, aqueles que olham e falam assim, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu preciso construir um império assim, uma empresa, preciso dar emprego, preciso fazer tudo isso. Mas também, Aloysio, tem 10% que é a escória da sociedade, que são pessoas inteligentes e ficam criando hackers para roubar dinheiro de velhinha, para entrar em celular, sabe, que podiam estar numa posição até melhor. Então eu falo assim, aonde você quer estar daqui 20 anos? Eu faço isso muito com os alunos, tá? Porque assim, pare de dar desculpa, para de falar, é culpa de um, é culpa do outro, é culpa do outro. É uma obrigação do governo dar pelo menos essa base para todo mundo. O restante vai do talento, de quem acordar mais cedo, de quem trabalhar mais, de quem estudar mais, tá? Aí o universo devolve tudo isso para você em forma de prosperidade. Muito legal. Além de todos que estão participando, está nessa câmera, quero agradecer em especial a Silvia Amado, né? Que nos mandou aquele parabéns pela entrevista. Não é só que ela não é só, como você usou o termo, ela é suspeita. É suspeita. Na verdade, ela é a mamãe. Não, é minha tia. Ah, é sua tia. Eu achei que ela é tua mamãe. O que ela é? Tua tia? Minha mãe é pedagoga. Que legal. Então ela também tem esse dom do ensino. Então, Silvia, muito obrigado por participar e pode mandar mais perguntas. Na nossa família nós temos muitos professores. 2 tias são professoras, da parte da minha mãe, da parte Como é o nome da sua mamãe? Minha mãe é Clenira. Ela está assistindo? Tá. Então mande um beijo para ela também. E a minha madrinha é professora. Temos muitos professores envolvidos aí. Que legal. Não só como trabalho, mas também como amigos e como família. Que legal. Eu costumo dizer, Luísio, que assim, o professor tinha que ser a profissão mais bem remunerada do mundo. Nós passamos por um professor, né? Os médicos passaram por professor, os dentistas passaram por professor, os engenheiros passam por professor. O empresário é um professor, né? Professor, cara. Eu tenho psicólogo. Eu tenho um grupo do meu colégio, e outro dia perguntaram qual que é a professora do primeiro ano, a dona Gema. Pelo amor de Deus, eu adorava aquela. Nunca esqueci mais ela, né? Então. Dona Gema não tem como esquecer, né? Não, é pior que um dia ela falou assim: olha, quem levantar, eu vou sentar em cima. Ela era enorme, eu levantei. Ela botou a cadeira, sentou em cima de mim, mas era um amor de pessoa. Assim, eu levo todos os meus mestres, todos os professores, o professor Ivão, sabe? Olha, saudades. O professor Roberto, tem tantas coisas, isso é maravilhoso, sabe? Porque essas pessoas são lutadores, principalmente no Brasil, sabe? Você precisa ver o que eu vejo no sertão, como o pessoal trabalha. Você vai me contar do sertão daqui a pouquinho. Vamos lá. Vai me contar tudo. Minha paixão. O doutor Eric Regis, boa noite, ótima entrevista. E uma pergunta, qual o maior desafio na atualidade na educação pública e nas escolas particulares? Será que um dia a escola pública será melhor que a particular? Torço para isso. Indaiatuba tem um 7,8 de DEB, né? Outro dia o prefeito falou para mim assim, nós somos a segunda melhor educação. O Nilson Gaspar, prefeito daqui. E eu falei, eu estou na prefeitura que é a primeira. Você vai me contar quem é a primeira já. Mas já falou, não tem importância. Mas eu quero que você me conte já. Fale tudo de Sobral. Mas nós estamos trabalhando para isso, doutor. Nós vamos conseguir isso, tá? Nós temos que ter perseverança, nós temos que acreditar, sabe? Isso aqui é um momento que nós estamos passando, nós temos que acreditar em pessoas, sabe? Nós temos que ter uma fé em Deus muito grande, nós temos que acreditar na família, sabe? Nós temos que dar exemplo, sabe? Para de reclamar, vamos parar de reclamar, vamos fazer, vamos acontecer, sabe? Nós podemos transformar isso aqui. E como diz aí a Seixonoe, quando a gente faz uma coisa que beneficia o maior número de pessoas,
o universo também retribui para nós. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, não. Nós temos que olhar o nosso entorno aqui e também observar e trabalhar para isso. Eu tenho certeza que essa nova geração, sabe, com os ProErds da vida, com os trabalhos de trânsito, você pode ver, às vezes eu estou dirigindo meu filho quando era menorzinho, pai, olha o cinto de segurança, pai... Dá seta. Dá seta, pai, né? E assim, tem muita criança que vai transformar esse país ainda. Então, eu também quero, antes que eu me esqueça, parabenizá-lo, não só por essas palavras, porque não é só o ganhar dinheiro, nós temos que ter satisfação no que a gente faz. Parabéns por tentar ajudar na educação. Marcelo, a Marina, tá? Obrigada. O Aristóteles Nascimento, Que nome, hein? ele mandou aqui o seguinte: o exemplo de criatividade é o filme Uma Professora Maluquinha, a educação de forma divertida. Ó, o filme que eu vou assistir, então. Nunca vi esse filme. Obrigada pela sugestão. É isso mesmo? Concorda? Concordo. Aliás, assim, não é que é maluquinha, né? É que, assim, eu vejo quando eu dava aula numa escola particular, dava numa uma privada, né? Que você, a pública, aliás, os alunos lutavam para chegar na escola pública, entrava às 7 horas até 11 horas da noite, todo mundo ali regrado, trabalhando, porque foi muito difícil chegar nessa faculdade. E eu também tive na escola, como já falei, né, num grupo, numa rede de ensino superior, que era particular, e que pessoas mais simples estavam lá. E a gente tinha que se desdobrar nisso. Até brincadeira, quando eu chegava em Portugal lá, professor, conta outra piada de português. Porque você tinha que contar piada, você tinha que se desdobrar. Eu estou vendo agora alguns professores, que às vezes eu vejo alguns vídeos, que eles se fantasiam, eles se vestem, eles fazem de tudo, para trazer aquela mensagem de aprendizado para os alunos, sabe? Por toda a maluquice dos professores, tem muita serenidade deles. A gente tem que respeitar os professores, eles são muito fantásticos. Você está sempre em Portugal, na Europa, né, Marcelo? Como é que é esse tipo de aula lá? Já está implantado? Realmente a Europa é primeiro mundo? É primeiro mundo, assim, tem problemas também. O pessoal se ilude mundo, quer ir para Portugal, quer trabalhar em Portugal, quer morar em Portugal. A piada de Portugal é contra brasileiro? Não, é quando aleitejano. E daí, termine, desculpe. Piada com o português lá. Mas lá eles fazem muito piada com aleitejano. Eu passei algumas fases, né? Quando o Brasil estava na prosperidade, aí estava bem, a gente era, eu sou bem recebido lá a qualquer momento, né? Tenho descendente, tenho uma empresa lá, tenho sócio, tenho parceria com o Edubox, com o Amaral, tenho um grande amigo que vai ser o tutor do meu filho, o Carlos Alves, de uma empresa de tecnologia de ponta. Teu filho está indo pro? Meu filho ia para o MIT agora em janeiro, junto com o Fabrício, mas está fechado lá, então... Voltou a fechar. Voltou a fechar. Em setembro ele vai para a Universidade de Aveiro fazer 5 anos, né, de tecnologia, e vai trabalhar com o Amaral, que é uma empresa de educação, foi uma startup, inclusive foi a melhor startup de 2018, né? Nós fazemos aplicativos, softwares para educação lá, e agora nós temos uma parceria que nós estamos levando esse material para a Luzoinfo, a editora Luzoinfo, né? Nós estamos trabalhando com a plataforma colaborativa deles, que é uma rede social privada que nós estamos lançando, é uma espécie de Facebook para a educação pública, né? Onde a gente tem as medalhas, tem os conteúdos, tem as videoaulas, né? E a gente vai fazer uma espécie de competição e todo mês a gente vai dar vale livro para esses alunos que participarem dessa rede e no final do ano nós vamos dar premiação, tablets, computadores, viagens, para isso. Como você estava falando, Portugal, ela quando entrou na Euro, ela progrediu demais, né? E em 2008, quando teve a crise, teve que pagar a conta. Só que Portugal se reinventou, lá apesar de governo socialista e comunista, é uma democracia maravilhosa lá. Nós temos um presidente, Marcelo Soares, que é fantástico. Outro dia ele deu uma aula para os alunos, para explicar o novo normal, né? É um presidente que salvou outro dia um garoto lá, uma pessoa na praia, que dá o toque, vai no supermercado. Quer dizer, não sobe a cabeça como sobe os políticos aqui, né? Então, é uma democracia antiga, né? É bacana o país, mas assim, tem seus problemas. O brasileiro acha que vai lá e vai ser a maravilha. Não, tem que trabalhar muito, elas são muito dedicados, né? E eu aprendi muito com Portugal. Eu adoro Portugal.
toda vez que eu posso eu estou lá, inclusive estou para ir para lá nos próximos dias, mas a questão da pandemia está segurando um pouquinho. Mas a questão de educação, as universidades portuguesas, elas dão muito ênfase na investigação. Então, o que acontece? Ela produz muita inteligência em Portugal. Tá? Às vezes o pessoal fica brincando das piadas de português, mas se você encontra português nas melhores empresas do mundo inteiro, sabe? Desde da Ásia até a Europa, até a América do Norte. Então, você encontra. O professor Batel foi conselheiro da NASA, para você ter uma ideia. Tá? Então, o cara é fantástico. Quer dizer, você tem muita pesquisa lá dentro, eles produzem muita tecnologia. Essa empresa que meu pai comentou, que veio da Universidade de Aveiro e que desenvolve a plataforma colaborativa, a gente faz justamente esse intercâmbio para que eles ensinem para a gente muita coisa sobre educação que funciona lá em Portugal e coisas que a gente pode melhorar aqui, e a gente também leva esse material maker para eles desenvolverem lá também. Então a gente tem essa troca sim para que a gente possa sempre estar em constante melhoria. Luiz, de Portugal, ela também não é muito diferente do Brasil, não. Você tem algumas aldeias, né, mais avançadas que também tem problema social, também tem pobreza. Tá? Não é essa pobreza extrema que nós temos aqui. Né? Tem dificuldade, tem alunos revoltados. Tem casos também do professor, alguns anos atrás, porque eu sou a favor de utilizar o tablet celular dentro da sala de aula. Né? E naquela época, uns 8, 9 anos atrás, tem um professor que não aceitava isso. E o aluno a bater no professor. Né? Também tinha esse problema. Né? Hoje já está um pouco mais tranquilo essa situação. Mas eles são muito próximos, muito parecidos com a realidade do Brasil. Só que eles estão 5 anos à nossa frente. Então eu costumo buscar o benchmark de lá para trazer para cá. A gente tem essa expertise. Bacana. Mais um comercial, Alisson? Mais água? Não. Eu me empolgo um pouco. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Vamos, aproveitando a todos que estão nos assistindo, passar uma informação sobre o Prêmio Exemplo. O Prêmio Exemplo, por essa pandemia, essas restrições, será no dia 3 de abril de 2021, com Michel Teló. E no final do ano, teremos um outro evento, que é o Prêmio Exemplo 2021. Então, dia 3 de abril, Prêmio Exemplo, Michel Teló, que é o Prêmio Exemplo 2020. E no final do ano, nós teremos o Prêmio Exemplo 2021. Em abril será o Michel Teló, e no final do ano nós estamos escolhendo o artista ainda. Convida o Tony Carreiras. Vamos. É o Roberto Carlos de Portugal. Vamos lembrar desse nome. Depois você me dá a dica. Tem o Pedro Antônio Franceschini, é isso? Isso. Parabéns, compadre. Sempre acreditei em você. Tenho orgulho de ser seu amigo. Esse foi meu companheiro de quarto quando eu era universitário. É. Nossa, mas então não vai mandar nada, Pedro, das histórias. Esse tem história, meu irmão. Que delícia, né? Muita lembrança. Marcelo, quais os benefícios que esse projeto traz para a educação? Bom, como eu estava falando assim, ele aumenta a atenção do aluno, ele aumenta o nível de aprendizado dos alunos, né? Ele traz assim, várias competências e habilidades que os alunos vão desenvolvendo para a vida já assim, profissional que ele vai trazer. Né? Então, o que acontece? Ele é uma forma de democratização da educação. Tá? Aumenta o engajamento também, né? A criança o aluno que não prestava muita atenção, que não estava muito afim de ir para a escola, ele tem vontade de ir, ele tem vontade de aprender, ele tem curiosidade, isso desenvolve muitas coisas pessoais nele também. Inclusive, quando algumas prefeituras, porque isso aí aumentou, quando comecei com essa questão de tecnologia, essas salas makers, essas salas interativas, aumentou o IDEB, né?
e a evasão escolar diminuiu bastante. Isso já é um fato comprovado, porque a aula fica mais dinâmica. Porque hoje você pega um aluno que vai chegar naqueles computadores da Proinfo, não sei se você lembra, que é aqueles computadorzão grande que não entrava, que demorava, de Linux, e o garoto aqui com o celular vai. Se você tem essas coisas mais modestas, tecnologia mais moderna, fica mais atrativo para eles o aprendizado, né? E você você fixa o aluno um pouco mais nesse período que ele tem que ter na educação para depois passar para a etapa profissional da vida dele. Muito legal. O que é a materialização do Enem? Esse é uma delícia, sabe? É assim, nós estamos assim, o que acontece hoje? Eu vejo as universidades públicas com uma concorrência desleal, né? Eu trabalhei no Grupo Etapa, produzimos muito material para os alunos. Como falei, se você puder trabalhar, colocar seu filho num cursinho ou num ensino médio de alto nível, dessas escolas mais renomadas, eles têm mais condição de entrar nas universidades, e quando eles fazem o Enem também, eles estão com as notas melhores. Então nós criamos um material a partir de um desafio de uma professora, de uma dona de escola aqui, não sei se pode falar alguma coisa, o objetivo, ela desafiou um colega nosso de uma questão do Enem. Ela falou assim: eu quero que você prova como fazer essa questão. Aí ele foi no Fab Lab, ele fez o exercício 97 do caderno amarelo do ano passado, né, que era um exercício de pêndulos, onde tinha um enunciado, 7 forças, você dispensava 5 forças para você responder o exercício. Eu olhando aquilo lá, eu falei, puxa vida, isso aí é materialização da questão do Enem. Aí eu fiz um desafio para ele, eu falei assim, vamos fazer um curso para essa turma mais pobre, para eles entenderem o que é as matérias para poder se preparar para o Enem. Então, nós criamos aí 5 elementos para o Enem. Nós começamos a criar a materialização do Enem. O que é? Você, dentro do Fab Lab, você faz o exercício, matemática, física, biologia, né, um conteúdo. Eu peguei 10 exercícios de cada e nós unificamos isso e materializamos no Fab Lab. Com o exercício materializado, você vai para a aula expositiva, para a teoria. Depois você, além disso, você tem as videoaulas, que nós temos gravado de todas essas matérias. Você tem o EAD na nossa plataforma colaborativa, nossa plataforma que chama Espiralnet. Nós temos o EAD e nós temos a apostila. Então, a apostila também resolve. A apostila o cursinho tem, mas essa materialização do Enem é de forma diferente. Pegando o gancho do conteúdo espiral, que é para o ensino infantil, médio, fundamental 1, fundamental 2, e EJA também, que agora nós estamos finalizando o material do EJA, o Enem é específico para aqueles alunos que trabalham, que não têm condição, para poder ter essas 5 oportunidades de aprendizado para o Enem. E ainda mais agora, esse ano, que o Enem vai ser no final de janeiro, né, Marina? E eles não vão ter condições, não estão tendo aula presencial. Então, nós estamos dando essas aulas virtuais para eles. E agora nós vamos fazer um intensivo em janeiro, né, Marina? Nós vamos oferecer para a comunidade gratuitamente. Infelizmente, vai ser vagas limitadas, para eles poderem fazer essa experiência de materializar as questões do Enem e depois ir com os nossos professores na teoria. A materialização do Enem tem 2 pontos muito bacanas. O primeiro é que, em um exercício, por exemplo, esse exercício de física, o professor ele não precisa se prender só à física. Ele pode trabalhar algumas outras coisas que são linkadas àquela matéria. E o segundo ponto é que ele não precisa se prender ao Enem ensino médio. Tem um exame para a faculdade que ele pode trabalhar todos os exercícios do Enem de forma mais aprofundada para aqueles alunos que estão cursando faculdades de engenharia, que estão trabalhando com cálculo, física aplicada, esse tipo de coisa. Então, ele pode ir muito além do ensino médio. Muito bom. A Nayara Almeida está mandando boa noite a todos. Boa noite. O Pedro Antônio Francischini, Marina, minha afilhada, também tem orgulho de ti, parabéns. Obrigada. Está registrado, Pedro. Ele vai ficar com ciúme. O Carlos Riosdorf. A professora Suzane está assistindo comigo, enviando os parabéns pela entrevista, e a Madotec, pelo excelente trabalho que desenvolve. Sensacional. Um beijo, Toninho. Acho que a Mitaf Regina também está falando aqui. É isso? A Mitaf? Isso. Parabéns, Marcelo e Marina. Obrigada. Está registrado aqui também. Vamos para mais uma pergunta.
Você já falou para a gente qual é o processo para se ter um Fab Lab, né? Já. Legal. Faltou eu riscar. Esse projeto também pode ser considerado de inclusão social? Sim. Dentro dos exercícios que dá para ser feito, ele pode trabalhar com crianças autistas também, para desenvolver coordenação motora, habilidades de fala, esse tipo de coisa. Em questão de deficientes visuais, tem várias atividades que dá para ser feita. A impressora 3D, ela é incrível porque você projeta em relevo as coisas, então dá para a criança sentir o que ela está trabalhando. E a imaginação é o limite, na verdade. Dá para você trabalhar muitas coisas dentro do Fab Lab. O que a gente tem trabalhado aí, inclusive tem um projeto lá, junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Ceará, né, do Estado do Ceará, o projeto específico para a inclusão social, ou seja, para trabalhar com o pessoal de baixa renda, ou seja, geração de emprego e renda, pessoal de vulnerabilidade social e do Bolsa Família, né? Onde a gente vai dar cursos dentro do Fab Lab de wearables, de costura, com essas máquinas mais modernas, de coisa de bordado, cursos de artesanato, cursos de marcenaria digital, né, cursos de elétrica e eletrônica. Eu vou contar um caso, Aloysio, vamos a gente contar uns casos para exemplificar. Claro. Em São Paulo tem 4 Fab Labs da Prefeitura de São Paulo. Tem um caso lá que até a gente coloca, a senhora perdeu o emprego, e ela foi lá e fez um curso de elétrica. Depois ela foi lá e fez um curso de corte laser. O que ela fez? Ela comprou uma chapa de MDF e uns materiais elétricos e utilizou o espaço do Fab Lab para construir 8 abajur. E foi na Praça da República no domingo, que tem, quem não sabe, lá em São Paulo, é uma feirinha de artesanato. Ela vendeu os 8 abajur. Ela voltou lá com o dinheiro, fez mais 8 e hoje ela tem uma barraca de artesanato em Embu das Artes, ou seja, virou empreendedorismo, empreendedora, né? Porque ela utiliza o espaço, ela não precisa ter fábrica, ela utiliza o espaço do Fab Lab, ela aprendeu nos cursos do Fab Lab e acabou produzindo o teu próprio material, tá? Então, dentro do Fab Lab, como a Maria falou, da impressora 3D, você pode criar um monte de coisas, você pode criar próteses, você pode criar brindes, você pode criar porta-retrato. Você sabe que você pode fazer um retrato numa impressora 3D? Você pode fazer o seu retrato, né, e colocar uma lâmpada lá atrás e fazer em relevo, que é a coisa mais linda do mundo. Você pode fazer um microscópio eletrônico com um celular quebrado. Então, esses projetos, que eu falo assim, que é inclusão social, que você gera emprego e renda para o pessoal, né? E isso é muito bacana, isso é uma coisa que a gente vai ainda... É muito tempo para discorrer sobre isso. Muito bom. A Edna Rabelo, maravilhoso projeto, a Prefeitura poderia implantar em nossas escolas. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado. Olha aí que legal. Estamos contando com isso, né? E de preferência já esse ano, que já começa a funcionar o ano que vem. Não é verdade, Marcelo? É verdade. Nós temos que te ajudar a nos ajudar, né? Então, por favor, o chefe do executivo que pense nisso, tá? Anaera Almeida, parabéns pela live. Você falou em geração de emprego e renda. Então, qual é esse benefício? Quando nós estamos montando um Fab Lab na Prefeitura de Araras, eu vou falar o nome porque pode falar. Já está bem avançado, nós já estamos equipando ela para lá. Toda a cidade? Municipal? É municipal, é um Fab Lab, 3 andares na Prefeitura de Araras, né? E o que aconteceu? O secretário de Educação, Bruno Rosa, se empolgou bastante com o apoio do prefeito Júnior, né? Ele viu que era uma grande evento para a cidade, né? Inclusive ele veio aqui, eu falei para ele, vocês começam com o Fab Lab e depois vocês passam para uma FIEC, né? Porque, como a gente está falando, ele tem 3 andares e nós construímos lá um auditório, um co-work, né, para os alunos. E aí não era só ensino infantil, ensino médio, Enem, nós criamos 5 cursos profissionalizantes naquele momento. Tá? Nós criamos o curso profissionalizante de 40 horas, que vai ser feito dentro do Fab Lab, né, da mesma pegada que a materialização do Enem.
Então esses cursos têm 40 horas, nós vamos ter as aulas práticas, por exemplo, energia eólica, energia hidreólica, energia solar, mecatrônica, prototipagem e pequenos reparos domésticos. O pequenos reparos domésticos foi uma brincadeira que eu fiz, né, para as professoras, que são 4 sábados, 4 horas de aula, alvenaria, elétrica, hidráulica e marcenaria. E você acredita que isso encaixou no EJA? Porque o pessoal do EJA é um pessoal mais simples, eles precisam de emprego. Então a gente vai dar um curso de elétrica, né? Sempre naquela situação, os EPIs em primeiro lugar, como fazer uma instalação, como fazer uma extensão, como consertar um chuveiro, na parte de hidráulica, como você consertar uma torneira que está pingando, uma coisa assim que acho que ninguém sabe, como consertar um reparo de um chuveiro, né? Na parte de pintura, como você fazer um reparo, na parte de marcenaria, como você fazer uma pátina, uma coisa bem simples, mas isso tem uma repercussão tão grande que nós já fechamos 2 cursos professores, das professoras, eu até aplico, marido de aluguel, né? Chama Pequenos Reparos Domésticos. Mas voltando à questão, nós tivemos agora há pouco tempo uma indicação de uma grande empresa chinesa aqui em Campinas, que fabrica ônibus elétricos e placas solares. Porque quando nós vamos dar o curso de energia solar, não é só a instalação, nós ensinamos a fazer a placa, trabalhar com inversor e gerar energia elétrica. Ou seja, na prática para a teoria, né? E o co-work deles, a prefeitura está tendo uma iniciativa de fazer um investimento inicial, né? Porque nós damos, o professor Ristoff da Hilsdorf, vai dar aula de empreendedorismo, como montar uma MEI, depois nós vamos ter a DPI, que isso é fantástico, e depois nessas 36 horas que falta, ele vai ser o profissional. Então a ideia nossa é criar pequenos empresários que possam ter teu emprego. Porque uma das pesquisas que nós fizemos lá, são 2 grandes empresas, a Nestlé e a Usina São João. Então elas polarizavam, o pessoal só pensava em trabalhar, ter carreira nessa daí. Por que você não ter a sua própria empresa e trabalhar com as 2, prestar serviço para as 2? Né? Então, essa ideia nossa, inclusive, vamos falar novamente do Nordeste, que eu adoro, justamente o pessoal, às vezes está numa cidade, a ideia dele é sair para os grandes centros e aí criar esse problema social e de falta de emprego que tem. Se ele tem essa oportunidade de se especializar e ficar na região dele, na terra dele, e ser empresário, ele pode fazer o destino dele, pode ter a renda dele. Por isso que essa questão do empreendedorismo é muito importante dentro do Fab Lab, desse conceito que nós estamos criando, fazendo e colocando nessas prefeituras. Perfeito. Como é o nome do prefeito de Araras? É Júnior. Esse Franco. Já fechou o trabalho com você? Já fechou, isso já está fazendo. E ele está buscando a reeleição? Está buscando a reeleição. Então, parabéns ao prefeito Júnior de Araras pela iniciativa e esse projeto tão importante para a cidade. Com certeza essa live vai chegar nele. Se não chegar, você manda. Tá bom? Mas os outros 2 já colocaram o plano de governo também. Muito legal. Aquilo que você nos disse. Nós temos mais 15 minutos só de live. Poxa, só. Então, nós temos 4 perguntas para te fazer. Então faça. Eu só queria rapidamente voltar nessa inclusão social. Já que desenvolve tanto a mente, claro que vocês já pensaram nisso, pense na PAI também, quando você for implantar alguma coisa social na cidade, aquelas crianças necessitam muito de algum desenvolvimento, né? Tem todo tipo de criança lá. Eu tenho certeza que já pensou nisso, mas não esqueça disso. Nós temos trabalhos específicos para esse tipo de criança, tá? Muito importante. Como vai funcionar a parceria entre a Madotec, o UFC, Universidade Federal do Ceará e a Prefeitura de Sobral? A gente fala tanto de Sobral, por que Sobral? Porque Sobral hoje é a educação número 1, né? E por que Sobral ela está avançada na educação? Porque houve continuidade, tá? Isso começou há 23 anos atrás. Eles têm uma situação muito boa, porque assim, eles trabalham muito intensamente a alfabetização dos anos iniciais. Então, se você faz uma base sólida, os meninos começam a entender um pouco mais o restante das matérias, né? Isso já está há 23 anos, independente do tipo de governo e quem está lá. Isso é uma coisa fantástica, isso é referência no mundo inteiro. Inclusive, grandes fundações, Fundação Lema está lá, Fundação Natura está lá, Google está lá, e a Madotec está lá, Instituto Ayrton Senna está lá. Inclusive, esse é o grupo de empresas que nós estamos montando para esse polo dentro da Universidade Federal, que vai ser em Fortaleza, justamente para atender de início toda a região Nordeste, mas nós queremos criar vários polos, né,
desse curso que são mídias digitais, né? E para os professores não só a mídia digital, nós vamos dar a graduação, nós vamos dar também a questão da pós-graduação e do mestrado. E aí o interessante é que a gente tenha mais polos, como em Santa Catarina, no Sinergia, como a Amadotec aqui em Indaiatuba, como Araras, né? Esses polos para a gente poder pulverizar e a pessoa pode trabalhar lá e enriquecer o seu conhecimento. Então essa vai ser uma parceria. O professor Paulo Brins, até ele faz uma brincadeira, ele fala o seguinte, que se você pegar a medicina, tudo que você construiu em 10 anos em engenharia e falar isso está tudo errado, vamos começar novamente, nós não vamos sair da Idade da Pedra. E uma das perguntas dos portugueses lá, que eles ficam assim, estarrecidos, porque às vezes eles vão numa prefeitura que tem um projeto desse, está fazendo, muda o prefeito, na outra não tem mais nada. Né? Não tem continuidade nesse país. Por isso que às vezes o pessoal tem que ter um pouquinho menos de ego, de arrogância e continuar o que é bom, sabe? Porque do outro eu não vou fazer, porque o outro não vou fazer. Teve um caso de uma prefeitura em Santa Catarina, que o prefeito fez um trabalho maravilhoso lá. Independente se é bom ou ruim, mas ele fez na educação porque era professor. Merenda escolar, ar-condicionado da escola, lousa interativa, tablet nas escolas. Ele fez o sucessor dele, o famoso poste. Só que o poste quis ter a luz própria. Mandou desligar tudo. Depois de 3 anos e meio, perceberam que foi uma tremenda de uma burrada e procuraram. Eu falei, agora, com 6 meses acabando a eleição, o que você quer? Vocês jogaram fora os equipamentos, perderam tudo. Indaiatuba não vai acontecer não isso, tem que, com certeza. Não, Indaiatuba também é umas exceções, porque desde o tempo da professora Jane, que eu peguei, como ela pegou a cidade, né, era terra de ninguém aqui. Eu estou aqui há 23 anos. Né? Então ela foi construindo. Teve uma continuidade até chegar aqui. Não é à toa que Indaiatuba é uma das melhores educações do Brasil. Você vê as escolas bem equipadas, nós temos a FIEC, que é uma referência, inclusive eu convido o pessoal para conhecer a FIEC. Nós temos uma bela FATEC que foi ampliada a questão de 3 ou 4 ou 5 anos atrás, aumentou os cursos. Nós temos as faculdades abrindo polos aqui, sendo investimento aqui. Nós temos as melhores escolas particulares, o melhor sistema de ensino aqui em Indaiatuba. Né? Ou seja, Indaiatuba é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Eu gosto aqui, é uma cidade que eu escolhi para morar, todo mundo fica encantado, né? Mas eu adoro o Nordeste. Adoro o Ceará. Mas todo mundo, adoro né? o Ceará. O Cláudio Diogo mandou um grande abraço. Ele é candidato a vereador. Candidato, grande amigo. Tomara que seja eleito. Disse para você um grande abraço para o meu amigo Marcelo. Ele é gente boa, tá? gosto dele. Eu coloquei aqui porque o Ceará, acho que você já falou tudo, né? O Ceará, porque é o seguinte... Você adora o Nordeste? Em 2013, o Cid Gomes, ele esteve em Portugal, porque estão sempre lá, a família dos Ferreira Gomes, né? E numa dessas conversas, ele falou da educação, e aí ele queria trazer algumas coisas de lá para cá. E aí, como eu estou ligado à universidade, fui lá do projeto de matriz de ensino, e eu fui apresentar para Rosalba, que hoje é prefeita de Mossoró, que eu tive a semana passada lá. Ela era governadora do Rio Grande do Norte. E fui com o Cid Gomes, em 2013. Convidou para apresentar. Naquela época, o vice era o Domingos Filho, e eu acabei conversando com ele. E nós fizemos o primeiro modelo de tecnologia no Ceará, na cidade de Tauá. Né? Para você ter uma ideia, Tauá, ela já desde 2012... Ela tem uma cidade digital. 90% do município, a 350 quilômetros do Ceará, de Fortaleza, ela tem internet em todas as casas. 90%, não tem mais por causa do relevo. E o professor João Alcimo, que é um grande amigo meu, era o secretário de tecnologia. Ele criou esse projeto. E na época que eu fui para Tauá, ele era o secretário de educação. E foi lá que nós começamos tudo isso. Tá? E foi lá. E hoje eu tenho mais ou menos umas 15 prefeituras, né, e inclusive agora com essa parceria com a Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, no campus do PC, né, e eu tenho grandes amigos lá. Eu costumo dizer assim, o nordestino ele não precisa de assistencialismo, ele precisa só de água e essas oportunidades para poder desenvolver. São brasileiros como nós, povo carinhoso, povo gostoso, assim, um lugar agradável. Eu adoro Portugal. Mas o frio de lá é terrível. Ceará é maravilhoso, sabe? Então eu fico dividido, fico lá no Ceará e aqui, lá no Ceará e aqui, lá no Ceará, em Indaiatuba. Mas assim,
a receptividade do nordestino, Aloysio, é maravilhosa, sabe? Rio Grande do Norte, eu tenho amigos no Piauí, assim, eles mal te conhecem, eles te levam para almoçar em casa. Eu tenho um parceiro lá, que só é um grande amigo, eu estava no hotel, ele falando assim para mim, Marcelo, você dorme em rede? Não, vem dormir na minha casa. Eu falei, não, eu não durmo em rede, eu não estou acostumado. Quando foi da outra vez, ele falou, olha, comprei uma cama para você. Eu vou fazer o quê? Eles põem na mesa o melhor que eles têm, sabe? Eles matam uma galinha, matam um porco, põem na mesa para você. É muito carinhoso. Eu vou falar uma coisa para você, não tem nós e eles, não. Tem nós e nós, sabe? Nós somos um povo só, Somos sabe? todos. Tanto do Rio Grande do Sul, porque eu também tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul, né? Tenho em Santa Catarina, no Paraná, tenho pessoas maravilhosas, sabe? O brasileiro é maravilhoso, Aloysio. O brasileiro é forte, o brasileiro é inteligente, sabe? O cearense, principalmente, você pode ver que está nas melhores universidades. Sabe? Então nós temos que pegar esse exemplo de força do nordestino e trazer para cá força, humildade, carinho, sabe? Respeito que tem. Então nós somos um povo só, esse país. Tá? Eu estou empolgando. O ano eleitoral é fogo. Eu não sou político, eu não sou candidato. O Luiz Carlos Zanetti, você confirma se é verdade isso, Marina? Marcelo, grande pescador, abraços. É verdade isso? Ele compra na peixaria? É mentira. Já fui. Eu imaginei. Já fui. A Silvia Amado, ela, olha, é interessante aos políticos que estejam ouvindo, assistindo essa live, ou que vão assistir outra hora, porque vai estar aí no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Será que um dia teremos políticos comprometidos em proporcionar aos alunos uma educação de qualidade como essa? Lembrando que a falta de investimento na educação e a desvalorização dos professores forma eleitores despreparados para a escolha de um candidato preparado para toda essa tecnologia. Parabéns, Silvia. Verdade. Muito bem colocado. Mas é uma discussão que eu tenho com ela. Tem muitas pessoas que nem nós, e muitas empresas, concorrentes inclusive, que estão fazendo o seu papel, tá? Não existe só político ruim não, viu, Aloysio? Existem políticos bons também. Claro que sim. Existem pessoas de caráter, de trabalho. É que, assim, a grande maioria, nós criamos essa situação no Brasil, né? Mas vai mudar. Como eu falei no começo, essa geração está mudando. E a geração que vai vir com esse material vão ser o que vão escolher os políticos daqui 12, 13, 14 anos. Por isso que é importante aqui a criança aprender a pensar no outro, no que o outro vai usar, no que o outro vai fazer, no que o bem-estar do outro também, não só o nosso. Zero egoísmo. Zero egoísmo. Zero egoísmo. Perfeito. Diminui a ciumeira, a vaidade. Exatamente. Perfeito. Muito bem colocado, E Marina. uma coisa que eu sempre falo, a minha felicidade não pode estar em detrimento da infelicidade do outro, tá? Nossa felicidade tem que estar com a felicidade do outro, sabe? Porque é a corrente do ganha-ganha, Aloysio. Eu torço pelos meus concorrentes, acho por isso que a gente está abençoado. O concorrente faz com que a gente melhore. Quando eu atendo os concorrentes, eu tenho algumas pessoas aí que eram concorrentes minha e hoje são grandes amigos, tá? Porque nós temos um mercado tão grande, o pessoal não imagina, quando você vai para fora você percebe a grandeza do Brasil. Nós temos um mercado fantástico, nós temos um povo fantástico. Então, nós temos tudo por fazer aqui. Eu até falo para o meu filho, tem uns amigos aí, um vai para os Estados Unidos, eu falei, Murilo, vai para lá. Ai, pai, eu não vou voltar mais, eu vou ficar na Europa, porque eu falei assim, não vai para a Europa, tenha cultura, aprenda, volta e monta uma empresa no Brasil, gera emprego, Se ele não quiser, renda, eu vou, papai. sabe? Não, vai ter aqui, cara, aqui é maravilhoso. Eles ficam doidos por isso aqui. Os europeus ficam maravilhados. Nós temos amigos franceses, nós temos amigos ingleses. Os maiores hotéis do Nordeste são dos portugueses. Exatamente. De tanto que eles vieram, ficaram e não querem ir embora. Tivemos na África, né, Marina? Os caras ficam Nossa, encantados eles com a tratam gente. muito e bem. na África também, eu fui numa universidade, de Dan, no Monte Quênia, eu fiquei encantado com a molecada lá. Eu queria ficar lá. Porque às vezes a gente tem alguns preconceitos, Nordeste, africano, são seres humanos, Aloysio. São pessoas que querem viver, que querem produzir, que querem ser felizes, cara. Sabe? É engraçado que assim, às vezes você vai num país da Europa e eles são mais frios, realmente. É cultural.
E você vai num país da África e eles são mais calorosos, mais amigáveis, sorridentes. Às vezes é mais agradável você conversar com um africano do que com um europeu. No europeu é você só tocar um samba e dar uma caipirinha que eles ficam alegrinhos da rapidinho. mesma forma. A primeira coisa que eles lembram é do samba. Qual a participação dos portugueses nesse processo? Olha, é como eu falei para você, quando eu estava na Anhanguera, eu fui para a Europa, fui para Portugal, através de um instituto, de um jogador de futebol aqui que me convidou na época, e eu conheci a Universidade de Aveiro. E lá começou tudo, dentro do projeto Matemática de Ensino. Tá? Começou tudo dentro do projeto Matemática de Ensino, e todo esse benchmark a gente troca essas informações, como eu falei anteriormente. Eu tenho uma empresa lá, tenho parceria, sociedade com eles aqui no Brasil também, então tudo que tem de novidade, que tem na Europa, Portugal tem, tá? E Portugal tem uma coisa melhor ainda, é mais quente, tem uma comida maravilhosa também. É o nordestino do coisa. Eles são muito bem, recepciona bem, você conhece, os melhores hotéis estão lá, são de português, não estão na Europa. E tudo que a gente tem de tecnologia feita lá, cabe direitinho para o Brasil. Utilizou lá, dá para utilizar aqui, utilizou lá daqui. Então a gente faz esse benchmark com eles, tá? Além de ter um bacalhau maravilhoso, né? E um vinho dúvida. Também. Ó. Você participou de toda essa viagem, né, Marina? O meu estômago conhece muito bem, brincadeira. Aonde já tem esse projeto e onde serão os próximos da Madotec? Então, nós temos aí, eu vou tentar lembrar algumas cidades. Nós já temos em Navegantes, nós temos em Luiz Alves, nós temos em Descalvado, nós temos em Votuporã. Votuporã foi um projeto maravilhoso com o Juninho Marão, sabe? Um dos grandes político honesto, competente, Nasser Marão Filho. Ele não é mais prefeito, mas esse aí foi um grande político que eu conheci. Monções, Aracati, Calcaia, Cascavel, Tauá. Eusébio, Tauá, Tejuçuoca, terra do bode. Lá tem a Tejubode, que é uma maravilha. Eu nunca vi tanta mosca lá, mas é um pessoal maravilhoso. Terra do Bode, quem mais? Graça, São Benedito, Tianguá, Camocim. Tem aquela do Espírito Santo. Não lembro o nome da cidade, desculpa, gente. Mas o próximo projeto mais próximo é aqui em Indaiatuba, né? Tem que ser em Indaiatuba, porque assim... Você está aqui com a tua sede, a matriz é aqui, né? Na realidade, a matriz da Madotec é em Navegantes. Tá. A João Sacavém é uma propriedade nossa. No Brasil, lá. A matriz é aqui. Mas o nosso Fab Lab é aqui. O Fab Lab é aqui. Aqui é a Madomaker. Como eu estava te falando, quando nós criamos esse conteúdo, eu criei uma editora com os meninos, com as crianças, né? Então, nós temos hoje a Madotec, né? E temos a Madomaker, editora. Então, a editora é aqui e é onde tem o Amadotec Fab Lab. Então, e é importante assim, a gente falou que Indaiatuba é uma das melhores educações do Brasil, mas não é por isso que a gente tem que estagnar e parar e, ótimo, vamos ficar assim. Tem que sempre, sempre melhorar. E por que não ser a primeira? Por que não ser a melhor? Vamos batalhar para ser a primeira, perfeito. Vamos para mais um comercial, Alisson, é o último, aí nós faremos mais uma pergunta para você, uma pessoa que está participando, então não mandem mais perguntas, encerramos, e aí nós colocamos as suas considerações finais. Por favor, Alisson. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Mais uma colocação aqui, uma afirmação, uma exclamação de mais um participante da nossa live, Lucas Leite de Araújo. O material espiral vai ser um preparatório para a vida em sociedade aos futuros adultos. Isso pode e vai melhorar o mundo de uma forma sensacional. É isso mesmo, Marina? É isso mesmo. O espiral tem a desenvolver não só a educação, mas a sociedade numa forma muito mais ampla e complexa. Que legal. Marcelo, a última pergunta. Existe alguma possibilidade de expansão para fora do Brasil? Existe. E nós estamos trabalhando para lançar o conteúdo espiral em Portugal, agora em junho ou julho, se a pandemia permitir.
Nós temos um convite do governo da Tunísia, né? O governo da Tunísia tem um fundo soberano de 250 milhões de euros e ele quer modernizar, ele quer criar uma espécie de Dubai lá em Tunis, ali numa região mais desértica. E conversando com eles, eles querem fazer 10 Fab Labs lá e já fizeram o convite para nós. Né? A pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Então a gente vai agora, passando a pandemia, eles vão vir fazer a visita aqui no Brasil, conhecer, porque eu falei, venha conhecer o nosso trabalho para a gente oficializar o trabalho. E recentemente eu conversei com o Kirimi, que era o embaixador do Quênia, do Brasil, ele já é primeiro-ministro da Defesa, ele é só casado com a sobrinha do presidente, do Queniata. Eu falei com ele, ele falou, Amado, você tem que trazer isso para cá. Tá? Então nós temos aí condição de expansão para a Europa, né? Para o norte da África, na Tunísia e para o Quênia. Esses são os passos na área internacional que nós vamos fazer. Então isso aí está andando, é só questão da pandemia se regularizar, sair a vacina, que nós esperamos que em breve tenha essa pandemia, e nós podemos nos abraçar, nos beijar e viajar para o mundo inteiro e viajar para o Brasil também, que é uma maravilha, né? Maravilha. Marina, faça as suas considerações finais, então, para esse pessoal que te assistiu, que nos assistiu, por favor. Gente, Nessa câmera aqui. a educação é o futuro do Brasil. E a gente tem que focar na educação, construir aquela base forte que meu pai comentou. É só assim que a gente consegue atingir outro patamar e ser um país maravilhoso, além do que nós somos, também em questão de economia, desenvolvimento social, companheirismo, inovação e criatividade. Vamos apostar aí nas crianças. Por favor, Marcelo. O que eu falo depois disso? Ela falou tudo, né? Vamos acreditar em pessoas, vamos acreditar em gente, tá? Vamos ser um pouco mais carinhosos, vamos acreditar no próximo, tá? Vamos ser um pouco mais humano. A tecnologia, ela é muito importante, mas a gente tem que ser humano também, tá? A tecnologia, ela veio para nos ajudar, não virar escravo. Bom, essas crianças aí que estão entrando nessa nova fase, elas vão transformar o Brasil, tá? E nós vamos ajudar isso, tá? Acredite no Brasil, nós temos um país lindo e maravilhoso. Tá? Não vamos ficar só reclamando, botando a culpa nos outros. Vamos fazer a nossa parte. Tá? Eu acredito nesse país, acredito demais no povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Luiz, muito obrigado. Obrigada. Imagina, então eu vou complementar. Você, secretária de Educação no nosso município, dos municípios que assistam essa live, prefeitos, políticos em geral, vereadores, implantem isso em nossa cidade, indiquem para a região metropolitana de Campinas, porque é um projeto sensacional. Também quero agradecer ao Marcelo, sua linda filha Marina, pelo prazer de vocês estarem aqui. Contem comigo e fiquem com Deus e até a próxima live.